Boa tarde, dona Graça. O que Boa tarde. O que a senhorita está aprontando aí? Quer uma uva? É? Quer uma uva? Eu aceito. A Graça está assim. E você, dona Lídia, o que você está aprontando aí? Não é Graça, tentando. Olha pra cá, Lídia. Mostra seus olhos azuis. Verde, Verde. Ai, desculpa. Confundi outra vez, hein? Deixa eu filmar a Mirtes aqui também. Eu já mandei de mental da mulher. A Mirtes só na expectativa para receber as pessoas, né, Mirtes? Gente, eu já não falo nada com essa mulher que é bom. Eu experimentei. Olá. Por que essa mulherada tem medo de câmera, hein? De dona Ana, tudo bem, dona Ana? Como está a expectativa aí para a nossa confraternização? Ótimo. Tá ótimo? Muito bom, muito bom. Que bom. E ó, onde ainda? Olha para a câmera, irmãzinha. Pega um pouquinho só da minha Vai passar um batom. Eles vão ficar famosos, vão aparecer na televisão, hein? A televisão da casa de vocês, né? Claro, né? Fica sem graça não, viu, menino? Vai dar um sorriso. É. Então vai sentar no lugar lá? Nos perdoe, viu? E a mulheria ela começa no papel. Importante ter vendido bastante, né, dona Ana? Com certeza. Não é verdade? Verdade. Nosso dia hoje foi muito abençoado. É isso aí. Eu acho que hoje foi mesmo. Foi, sim, pela desenrolar do dia, hoje deve ter sido abençoado. Não, tem algumas pessoas que estão passando por alguma prova, mas pelo menos por nós aqui. Eu não sei se é porque a gente está bem também, né? Então, mas eu acho que também faz parte também. Sei. Aí depois um desenrolou um pouquinho, aí os outros foram pegando os ganchos. Vou dar amor, vou dar carinho, vou dar psiquiatra. E aí eu contei a história, né, do Artaban, que é o quarto limado, que ele também queria dar um presente para Jesus. E foi muito lindo, gente, porque ele era um texto grande, era 4 folhas. Aí, tia, lê você mesmo. Aí eu li, né, porque para colocar todos os detalhes. E aí eles prestaram atenção. E eu pensei, tá vendo, ele quis dar, né, um presente material para Jesus. E no fim, o presente que ele deu, muito mais grandioso, né? Ele ficou 33 anos esperando Jesus. Esperando não, procurando para dar esse presente. O presente que ele tinha juntado lá. E ao longo desses 33 anos da crucificação, ele ainda tinha uma pérola para dar para Jesus. Ele se desfez para ajudar uma pessoa. E ficou muito triste, como é que eu vou ajudar, né? Vou dar agora o Messias, né? O meu Salvador. E no fim, Jesus falou, né? Você foi, né? Porque ele pergunta assim, no momento lá que houve o desfecho da história, que ele estava morrendo, porque na crucificação de Jesus houve um fenômeno, né? Que teve um terremoto, que as casas destelharam, que ele escureceu, teve um fim, né? E ele foi atingido por essa madeira de uma casa lá, que ele foi ferido mortalmente. Mas ele estava naquele último momento e ele pensou, né? Eu vou morrer sem filho do Senhor. E sem ter entregado o meu presente para ele. Aí Jesus naquele momento falou com ele, olha que coisa linda. Falou assim, aí eu falei, meu Senhor, quando eu te visitei na prisão, quando eu te dei de beber, quando eu te dei de comer, eu nunca fiz isso, né? Aí ele fala, né? Ele ouve, ele fala assim, na verdade, toda vez que você fez para o meu irmão, você fez para mim. Então esse é o final da história. E as crianças ficaram assim, refletindo sobre isso, porque não precisa às vezes assim, aquela comoção de dar um presente, comprar, eu vou comprar, eu não tenho dinheiro. E no fim
né? Às vezes você está fazendo por alguém, tem um presente enorme. Fazendo por Jesus. Então, foi muito legal ontem a evangelização e tocou bastante. Como vocês ainda não têm, outras já têm, mas querem passar. Então, eu costumo dizer que a melhor forma da gente poder dividir com vocês é dividir o que a gente sente em relação aos temas. Porque ler, a gente pode ler, a gente vai ouvir, algumas coisas a gente vai gravar, outras não. Mas cada um de nós tem um sentimento especial sobre cada tema que a gente trata. Porque tem uma curiosidade, porque ouviu alguém falar, ou que viu alguma coisa. Então, de hoje não é diferente. É um tema sobre o livro de médiuns. Alguém aqui já teve contato com o livro dos médiuns? Já pegou, já viu? Comiou. Essa aqui é uma das capinhas, existem outros, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho, não só sobre o que tem aqui, mas sobre o que a gente pensa um pouquinho sobre mediunidade, né? O livro dos médiuns, ele é um doutorado em mediunidade, né? Tem muita coisa aqui sobre o que é mediunidade e como é que ela se manifesta. E vocês vão ter muitas oportunidades de estudá-lo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que leva a gente a estudar a mediunidade. O que a gente pensa sobre a mediunidade? Acho que isso é mais importante. E na medida que vocês tiverem curiosidade, com certeza a Graça tem um livro, as Tem aí na casa tem. o que não vai faltar é livro para vocês mexerem, se interessem por aquilo que vocês ainda não viram. Né? Até porque a gente aprende que a forma como o adulto aprende é diferente da forma como a criança aprende. A criança aprende muitas vezes ouvindo, só de ouvir a criança aprende. Ela é uma esponjinha. Nós já passamos dessa fase, a gente já não é mais uma esponjinha. Então a gente aprende vivendo. Então é sentindo. E vocês vão trabalhar, não vou dar aula sozinha. Eu quero saber o que vocês pensam sobre algumas coisas. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, tudo bem? Tudo bem. Segura que eu já vou explicar. Tá? Só o fim na cabeça, cadê o dois? Peraí que eu já vou explicar. Até porque você não tem obrigação de ninguém a vida, né? Aí você trabalha em cima da Então, você vê como eu vejo A Rose também foi, já viu a sombra,
Já viu vultos, né? Ouviu os sopros bastante fácil na sua casa, então nós acreditamos que. O que nós somos quando nós estamos desencarnados? Espírito. É isso. Então, existem espíritos o tempo inteiro. Nós agora estamos no corpo. Ontem podíamos não estar e amanhã podemos não estar. Então, existem. E é a primeira pergunta do livro dos médiuns. Por quê? Porque se achava que espírito era uma coisa separada de nós. Então, o espírito existia, mas era um outro ser. Era um fantasma. Então, espíritos somos nós somos espíritos, só que neste momento, encarnados. Então, existem espíritos que a gente vê? Sim. Dependendo de como está a mediunidade nossa desenvolvida, existe. Ela existe como a gente vê. Que existe. Alguns vêm, outros não vêm. Outros sentem. Quem já não entrou em algum lugar e sente aquela sensação estranha, um desconforto, um alívio? Quem já não ouviu uma voz ou alguém te chamar? Então, eles são como nós. A diferença é que eles não estão encarnados. Eles estão em outro momento que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas por que a gente sente essa presença tão forte, muitas vezes? Porque, primeiro, que eles têm uma presença. Eles têm sentimentos, assim como nós. E alguns de nós têm a mediunidade mais aflorada, já mais aflorada. A gente tem sensibilidade. Então você sente a energia do outro espírito, assim como você vai sentindo ela. A diferença é que ela, você vê o espírito, você não vê. Dependendo do tipo de energia que você está, vamos dizer que você está muito bem, muito tranquila, e entra num lugar que está com uma energia muito pesada. Aconteceu uma tragédia naquele ambiente, você entra na hora, você sente, não sente? Porque provavelmente é uma energia muito forte. Sexta-feira eu fui trabalhar lá no hospital. Quando eu cheguei, que eu entrei, assim, eu nunca tinha acontecido isso comigo. E eu senti, assim, uma coisa muito pesada. Um ambiente, assim, muito estranho. E, assim, era engraçado, porque só eu que sentia. As pessoas, estava todo mundo normal, mas eu sentia que alguma coisa ali não estava bem. Você tem sensibilidade para perceber. Então você percebe quando tem uma energia mais pesada, quando era tem um espírito com uma outra energia. E era muito nítido, assim, para mim. Era muito... Tem energia de dor. Às vezes a gente vai no velório, a gente vê que tem uma pessoa mais descompensada que outra. Às vezes nem é da família. Quem já percebeu isso? Tem uma pessoa muito descompensada e fala, não é a pessoa mais próxima. Às vezes, o próprio desencarnado pode estar ali em sofrimento. E ele se aproxima de quem tem mais facilidade de absorver aquele sentimento. E aí a gente começa a sentir uma sensação de dó da gente, ou de dó do ser, mas é o espírito que está ali. Então, alguns de nós têm mais sensibilidade do que outros para sentir. Uns vão sentir de cara, outros levam mais tempo. Uns veem, outros ouvem. Então, cada um de nós, nós não somos de mediunidade, cada um de nós pode ter a mediunidade surgindo de forma diferente. Aí, o que a gente faz quando a gente sente isso? Ou quando a gente vê? O que a gente deveria fazer? Levando em consideração que ninguém fez curso de médiums, ainda não sabe lidar com isso, certo? Isso. Entre em prece. Então, sentir alguma coisa, vi um espírito, ouvi alguma coisa falando comigo, eu sinto uma voz constante, entre em oração. Entre em oração para vocês e para esse ser que está precisando de uma prece. Normalmente estão precisando de luz, né? Estão precisando de alguém que cuide deles. E às vezes eles se aproximam de pessoas que pensam algumas coisas semelhantes a eles. Então, por exemplo, vamos dizer que você sente... Você está bravo. Você ficou muito irritado com alguém. Aí está passando um espírito, está perdido. E ele é uma pessoa que fica muito bravo com justiça. O que ele faz? Ele vai ficar próximo de você, vai deixar você mais bravo do que você já está. Você já percebeu que de vez em quando tem uma teia de aranha na cabeça da gente? Você pensa uma coisa, aí você lembra de uma outra, que lembra de outra, que lembra de outra. Parece uma teia. Você já sentiu isso? De repente você está tão brava, uma coisa que já aconteceu muito. Quem já viveu isso? Na verdade, às vezes a gente está sozinho. E não quer dizer que são espíritos maus, tá bom? Não vão dar, eu obsessor. É uma pessoa que pensa parecido com a gente, está desencarnado, não está no plano espiritual, está aqui meio perdido. E aí ele se afiniza com a gente pelos nossos sentimentos. E aí, quando a gente começa a ficar bravo, ele ajuda a gente a lembrar outras coisas que nos deixaram bravos. Alguém aqui acha que vai ser diferente do que morreu até hoje? Sim, de informar não mesmo.
Vamos ser exatamente o que a gente é. Então, assim, se a gente se irrita com tudo, você concorda que do lado de lá a gente vai ser atomizado, pessoas que se irritam com tudo? Se eu sou uma pessoa que só gosta de fazer coisa errada, de enganar, eu não me aproximar de quem? Eu gosto de encher a cara do bar. Quantos espíritos tem no bar? E eles estão lá porque são obsessores de alguém? Não, eles estão lá porque são da energia da bebida. Então, pense o seguinte, quando a nossa cabeça começa a pensar coisa ruim, é fácil alguém se aproximar para pensar coisa ruim. E não são espíritos maus. São espíritos que às vezes estão com a mesma energia que a gente. Então, quando a gente percebe que uma coisa não é tão natural minha, entre em oração. É a melhor coisa a fazer. É o melhor remédio. E quando a gente entra em oração, a gente acalma nós, e se esse ser precisa de oração, eu acalmo ele também. Mas me fala um negócio. Fala. No dia de hoje, tanta tribulação, né? Você está na sua casa, faz suas preces, eu subo para o meu comércio, igual uma pau, cheio de energia. Né? De repente vem uma coisa, o telefone e vai, chega um lá dentro, aí entra um com a cara seca, aí você vai. Não vai quebrando aquela harmonia? Aí chega uma pessoa igual que vem com a carga assim em cima de você assim. Então, quando chega no final do dia, você tem que fazer 2 preces, 4 preces. Vocês já ouviram uma frase chamada orar e vigiar? Sim. Orar e vigiar. O que é o vigiar? O que quer dizer? Prestar atenção. Então, assim, estou sentindo que as coisas começam a desconstruir a minha energia, eu entro em oração de novo. E oração, gente, não precisa estar só na nossa cama, sentadinho. Não, oração eu faço no banheiro, no ônibus, no metrô. E oração não precisa ser uma oração decorada. Alguém que falou que tem oração decorada? Não. Já. Posso só contar uma coisa aqui? Pode. Estive na partida ontem, pegaram uma pessoa quando eu cheguei lá, e uma prima daqui da Bahia me ligou e pediu um texto que ela queria fazer na oração. Ele faz o texto dele, ele reza o texto. Aí ela falou, você vê para mim quanto que é lá, porque ela viu quanto na Relevia, não sei o que foi, e estava vendendo, né? E é só através do site, você vê para mim, ela falou, tudo bem, eu fui. Aí procurei a loja lá, é só a loja da Aparecida que vende. Não tem outras lojas. É só uma loja especificadamente da Aparecida. Daí estava escrito lá, os pagos, né? 395 é o preço do que é o texto. Aí eu fiquei para ela e falei assim, o que vai adiantar? Você pegar e colocar um texto lá e você vê ele entrando lá e você repetir? Não, se venha você mesmo que você dá para dizer. A nossa oração é a gente conversar com Deus. É em qualquer E lugar. conversar, o que eu souber falar, eu não preciso saber nenhuma oração decorada. A minha conversa com Deus pode levar 3 segundos. Pai, obrigada pelo meu dia. Pai, obrigada por superar isso. Pai, me ajuda que agora eu estou desesperada. Isso é uma oração. A oração, tão mais forte é, quanto mais intensa eu acredito que estou falando o contrário. Não é se eu rezei uma oração imensa, um texto enorme. Pode ter orações lindas, tem orações lindas escritas que nos fazem refletir. Agora, quando eu decoro, por exemplo, quem que já não viu alguém rezando assim? Pai, nossa oração de casa, nosso nome, alguém que já rezou assim alguma vez? Isso é uma prece? Não. Isso não é uma prece. Isso não é uma prece. Uma prece não precisa nem ter o Pai Nosso. Vocês viram como a gente faz o Pai Nosso aqui na preparação? Frase por frase. Por quê? Porque a cada frase que eu falo, eu estou me ligando, eu estou me elevando, eu estou me desconectando de tudo que aconteceu lá fora e estou vindo aqui para dentro, inteiro. Costumo parar com 7 corpos. Esse que eu enxergo e todos os outros que a cabeça está voando. Tem dia que a gente está sentado aqui, a cabeça está onde? Em qualquer outro lugar que não seja aqui. A oração nos faz voltar para o eixo, nos faz se acalmar, se tranquilizar. Então, e outra, existem espíritos encarnados que podem sugar nossa energia. Você sabe disso? Não é só os encarnados, eles sugam nossa energia. Porque às vezes não é por mal também. A mesma coisa que eu falei do obsessor acontece com o encarnado. É uma pessoa extremamente carente de energia. E aí ela começa a falar os problemas dela, e como você não sabe se proteger, você vai, e a tua energia está indo, como se fosse uma transfusão de sangue. Agora, eu posso ajudar sem ficar sem energia?
Tem gente que só não se mata porque conversou com alguém, você sabe disso? Sim. Existe o CVV. Sim. Então, às vezes, deixa a pessoa falar, mas você não precisa doar toda a sua energia para ela. Na hora, se liga pro seu mentor, ou seu anjo de guarda, e fala, me ajude a ajudar essa pessoa. E aí você vai ter mais ajuda do plano espiritual para ajudar esse ser, sem que você fique sem energia. Isso acontece o tempo inteiro, dentro do metrô, dentro do carro, no comércio. Porque nós não somos uma ilha, a gente se relaciona com as pessoas o tempo inteiro. Então a nossa energia, ela fica passeando. Se eu souber exatamente o que é meu, o que me pertence, por isso a frase orai e vigiai. Porque senão a gente fica sem energia. Aí você fala, mas eu ajudei? Não necessariamente, porque alguém vai ter que te socorrer. Então, o importante é que existem espíritos encarnados, que somos nós desencarnados. Ambos se aproximam por afinidade, na maioria das vezes. É porque a gente pensa estar no padrão vibratório semelhante. E aí a gente se afinida. Pode estudar essa energia? Pode, depende da gente. Se a gente entra em oração, a gente chama a gente para ajudar e não fica sem energia. Tudo bem? Só tudo. Tribute. Assim, meu filho está passando por uma dificuldade. Ele está lá extremamente nervoso e eu acho que alguma coisa está lá com ele. Eu posso ajudar? Oração? A minha oração vai ajudar ele? Com certeza. A força da nossa oração não tem preço. Agora, eu consigo fazer tudo sozinha? Não necessariamente. Se ele ficar conectado, ficar perturbando ele, a gente tem mais trabalho. Que depende dele, tem livre-arbítrio. Mas você ajuda sim, você fortalece o mentor dele consegue mais acesso a ele. Então a oração é o melhor remédio que você tem. Pensando isso, tem você mesmo. Não pode pegar você, hein? Não, pega você. Você já pegou? Cadê o livro? Eu não trouxe hoje, mas eu lembrei dos outros dias. Prontinho, lembrei você agora. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, se pegou o mesmo nome, A gente põe de novo, Eu não peguei, eu não. Alguém pegou assim? Acho que não. Olha, mesmo que fosse o nome, ninguém pegou assim mesmo. Nossa, isso é raro, né? ela acabou com o menino. Ah, não, onde? A bolsa não vai sair. Eu também vou pôr aqui. Isso, abraçamento. Cadê a? Mas eu pegou a bolsa ali. Ixi, olha quanto dinheiro. Vou te dar, tá bom? Se eu falar pra mim, foi errado. Essa é minha amiga também. Eu admiro muito ela pela força de vontade. Eu encontrei com ela aqui na casa. Acho ela assim bem sensível. E cada dia, quando ela fala que está melhorando, eu penso em mim também. Cada dia que passa, eu estou tentando melhorar. Eu acho ela muito bem-vinda. Vamos dividir chocolate. Agora você fala sobre essa pessoa. Assim, eu sei, mas você fala. Olha, não é necessidade. Não é regra falar. Se você quiser falar, minha amiga é essa pessoa. Só fala o nome. Eu estou um pouco em dúvida, porque é a Sueli. Sueli! Olha lá, pega aí. Esse? Não, esse daí. Eu falo as irmãs. As irmãs. A gente não dá nome. A gente fala as irmãs. Eu falo só, meu Deus, não. Muito obrigada. Ai, eu vou chorar. Mas eu já tenho, parece que a gente já conhece há muito tempo, né?
Se eu falar de outra coisa, ela vai saber quem é. Mas eu, assim, a afinidade parece ser muito grande. Ela e o filhinho. Ai. Eu de bolinha. Ai, De bolinha. ai, que lindo, meu Deus do céu. Aí tem que ver uma mensagem. Eu também queria passar uma aqui, para quem eu tirei, mas é assim, eu peço até desculpa por causa que minha letra é feia, né? Então eu fico assim. Vai bater agora? Sim! Eu fico com vergonha, então, mas eu falo assim, a pessoa que eu tirei, eu também, né, estou me adaptando, eu falo assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui na casa, né, e conhecer, né, ela, e vejo que cada dia mais que eu venho invocar, eu aprendo assim, né, por ela ser assim espontânea, né, ficar perguntando demais, eu também também adoro isso, eu também aprender, né, Você, ela. Vou comer chocolate. Essa pessoa que eu tirei, eu acho ela linda. Né? Logo no início eu reparei bastante ela, né? E hoje eu vejo ela assim, com um brilho, né? Teve uma aprendizagem que nós estamos, né, tendo aqui na casa, né? E agradecendo as meninas, né? Para o nosso mentor na casa e tal. Né? Mas ela é muito legal, eu acho ela muito decente. Você, Sônia? Vixe, Obrigada. E daí? Ó, a mesma coisa. Olá. Olha, gente, a minha amiga, eu sei que eu vou ter que andar na linha, apesar dela ser muito boazinha, mas eu acho que ela é uma pessoa muito perseverante. O que ela apresenta é o contrário, totalmente demais, é 10. Graça. A graça acaba mesmo. Ai, meu Deus. Fechou. Agora, fechou. Agora alguém começa. Olha, gente. Por isso que eu não escolhi essa. Vai ter que alguém. Agora você Começa aí. Eu? É. Você vai confirmar. A minha amiga, ela é muito simpática, né? Ela é muito graciosa. Eu acho, né? Ela tem uma cara mais sisuda, mas quando ela fala, ela transmite toda essa doçura. Então é uma mistura, sabe? Você não espera, então assim, é uma novidade. E com isso a gente consegue ver a beleza da alma dela. E é a Rosângela. Ó, é com intenção, mas não importa o coração, não deu tempo de eu embrulhar. É verdade. Então, a minha amiga secreta, eu assim não conheço ela direito, porque eu fiquei alguns dias sem vir, né? Peço até desculpa a todos. Mas é uma pessoa muito legal. Sim, está se dedicando, né? Como todos nós, né? Claro, estamos aqui todos para aprender. Mas é uma pessoa de coração muito bom, é a Elaine. Realmente, ela é muito especial mesmo. A minha amiga secreta, eu não sei como que eu posso descrevê-la, porque eu conheço muito pouco, só que ela tem um coração muito aberto, ela é bem aventurosa. Eu sou tímida na hora de falar, mas é a Graziela. Eu sou péssima pra lembrar nomes assim, de pessoas. Posso, eu marco bem. É Suzy. Obrigada. Você não ia lembrar.
Vai ser hoje, não é? Bom, levando em consideração que eu acho que eu sou a última, Não, ainda não. Ainda tem a Dirce. então, porque eu tirei a Dirce. Pronto, então agora eu tô resolvido, né? Eu vou falar, menino, dá pra saber. Então, né, eu fiquei por último, agora só falta eu, né? Mas eu vou ter que falar, né? Lógico, adoro ela, né? Uma pessoa que eu conheci aqui, é claro que todo mundo que tá aqui eu conheci aqui, né? Mas não conheci ela aqui na aula, eu já tinha conhecido antes. E gostei demais dela, me apaixonei por ela. Uma menina assim que pra mim seria uma filha, assim. A primeira vez que eu ouvi ela falando ali, eu chorei. Ela acho que percebeu isso. E eu fiquei muito feliz de ter te tirado. Ai, que linda! Parabéns! Estou me emocionada. Bom, a menina Luz. Agora, né? Você ganhou repetido. Obrigada. Essa festa eu não esperava, não. Ah, então, gente, que legal. Todo mundo já, né? Nossa, que incrível. Por que você não participou? Eu esqueci, querida, eu esqueci. Ah, Infelizmente. agora eu vim aqui pra Ele não gente... participou porque ele tinha que filmar. Gente, olha, é porque isso é um bom sinal. Primeira festa que não tem bolo, para nós não perder, tá? São salgados, frutas, só no refrigerante daqui também, a gente uma vez só, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, sim. Fique à vontade. Fique à vontade. Ele é o Kardec da Olha, quem vai te bater primeiro? Quem bate primeiro? Vai lá, vamos. Eu bato primeiro, vão todos vocês. Depois você vem pra cá. Lá fora. Ó, todo mundo juntinho, os mais altos atrás. Mais alto. Vem pra cá, vem nesse. Senão não pega, não tem ângulo aqui. Junta. Sabe, vai precisar. Deixa se abaixar na frente de uma turma. Isso, bem, bem. Um se abaixa na frente. Vai cair isso não. Vai pegar todo mundo. Vai cair isso não, Rose. Bom, abaixa essa sacola. Por que... Ah, tá. Agora. Deixa eu ficar da altura da mídia. É mais uma qualidade. Todo mundo fala de religião, mas quando a gente para pra pensar em religião, o que vai fazer a minha religião, ou assim por diante, né? A virtude, quando nós falamos da virtude. Gente, Você fica gente tá falando virtude. qual são as virtudes? E são coisas assim que, sei lá, de repente a gente fica, nossa, você se perguntando, né? Então, aí se a gente vai esmiuçar aquilo que a gente já conhece e vê no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E Aí vai você trazer começa a pra refletir, gente. né? Durante a semana você começa a refletir, né? Que eu ouvi, eu aprendi isso lá. Agora sim, o mundo só vai melhorar, né? O mundo só vai melhorar quando a gente se melhorar. A gente se melhorando, a gente já está contribuindo. Lembra daquela história lá que a criança estava dando trabalho para o pai queria trabalhar, e a criança lá perturbando, e aí ele pegou um quebra-cabeça e falou assim, filho, fica brincando aí, né, do quebra-cabeça, que era não sei quantas peças, né, o quebra-cabeça, e foi lá trabalhando. Aí daqui a pouco o menino falou assim, pai, já terminei. Como terminou? Tem 500 peças aí, como você terminou? Pai, é porque é fácil, do outro lado é o homem, né? É uma figura de um homem. Então eu fui montando a parte do homem e aí formou lá o mapa mundi lá. Então, o que quer dizer isso? A partir do momento que você constrói o homem, se reforma, o mundo também vai se ajustar. E é isso que a gente está, né, vai no decorrer do nosso aprendizado acontecer. A gente vai se reformar, vai se reformular, né, através da nossa reflexão dia a dia, pôr em prática tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, e vai contribuir para o mundo, né? Vai dar a nossa contribuição. Esses dias eu vi É uma gotinha, mas eu vi no Zap, né? Uma mensagem lá. O cara ia, todos os dias ele pegava um ônibus, né?
e tinha uma senhorinha e ela ia jogando sementes, né, pela janela do ônibus. E aí ele perguntava para ela, né, por que ela estava fazendo aquilo? Ela falou, não, porque tão feio isso aqui, né, eu vou jogar semente de flores, né. Aí ele falou, mas a senhora não acha que a senhora está jogando essas sementes, né, elas vão ao vento? E ela falou, não, mas algumas vai nascer, né. Aí foi passando, até que um dia ele entrou no ônibus, e aí ele viu, né, as estradas assim, todas lindas, cheias de flores, né. E aí ele não viu ela, né. Aí o motorista disse que ela tinha falecido há poucos dias, né? Mas aí ele entendeu, né? E aí ele começou a jogar sementes também, porque ele entendeu, deu a continuidade, né? Ao trabalho que ela estava fazendo, né? Ela não viu aquilo, né? O resultado que ela fez, né? Mas ela deixou lá, ela fez uma coisa boa, né? As sementes que ela jogou, né? Serviu para outras pessoas ver, né? E a gente também, no nosso dia a dia, é assim, né? Aquilo que a gente às vezes acha que, eu não vou fazer tal coisa, se eu vou fazer isso, eu vou fazer isso sozinho. Né? É muito pouco, né? Eu vou fazer isso, é muito pouco diante de, você não vai salvar o mundo. Mas se você fizer um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, tanta coisa boa acontece. Já, você não, o Nilson quer que eu falo que eles não estão fazendo meninas, então eu vou falar. Meninas, minha turma linda, que elas são comigo para elas, eu desejo a vocês que um feliz Natal, bom descanso da escola. Não deixe de ler o livro, leia todo dia lá as aulas que vocês já tiveram e a aula que vai vir também. Lembre-se, aí, assim, a gente tem os livros que eles sugeriram, se vocês procurem lá, né? Porque aí, e sempre está ligadinho com a turma, ligado com a nossa mentora da nossa turma. Isabela está aqui com a gente, não só na escola, porque agora é um outro momento também para elas dar essa responsabilidade dessa turma. Então, todas as vezes que vocês se ligarem, ela vai estar ligada a nós, tá? Cada um de nós. Então, livre da nossa mentora, né, que ela falou lá na mensagem, e sempre os pensamentos elevados, né? Não deixa aquela lá que